Olá, estamos aqui para o nosso oitavo Georrelatos. Então, nós falaremos no oitavo da estrutura educacional, a estrutura, o ensino brasileiro. Então, eu agradeço já a todos pela participação, pelos likes, pelos comentários, pelo compartilhamento. Temos aí vários ex-alunos, professores, pessoas da comunidade participando. Isso é muito legal. Obrigado. Então vamos lá. Na estrutura educacional brasileira, nós vamos falar basicamente das tendências, que são dois grupos de tendências no Brasil: as tendências liberais e as tendências progressistas. Então, dentro das tendências também tem, vamos dizer assim, vários pontos que a gente tem que observar. Podemos dizer assim, alguns paradigmas, né? E também nós temos a questão estrutural legal. Então, as leis. Basicamente, nós temos de 61 a 4.024, a Lei da Educação. Temos a Lei 5.692, de 71. E temos também a Lei de 96, que é a 93 e 94. Então, vamos observar. Então, essas tendências liberais, a escola tem a função de preparar os alunos para desempenhar papéis sociais baseados nas aptidões individuais. Então, aqui é estimular sempre o aluno e o seu potencial, desenvolver esses potenciais de uma forma individual. Então nós temos ali a primeira, a tradicional, primeiro paradigma, ou vamos dizer assim, uma subvertente. Tradicional, o professor é o centro do processo ensino-aprendizagem. No 2 podemos apontar a escola nova, questionava ao modelo tradicional de educação, enfatizando uma postura mais ativa do aluno, colocando-o no centro do ensino-aprendizagem. Aqui já temos uma diferença, mesmo sendo uma tendência liberal, ou tendências liberais, tem essa diferença. A tradicional, o professor centro, e na escola nova, o aluno centro do processo. A terceira trata da questão chamada tecnicista, trata do aprender a fazer. Então aqui é um pensamento que os alunos eles tinham que aprender fazendo. Então, também temos as tendências progressistas, buscam a transformação social, evitando sua reprodução. Então nós temos a libertadora, a libertária e a histórico-crítica. A libertadora, ela dá ênfase ao não formal. A libertária é favor do autogerenciamento. Então, quer dizer, os alunos, eles não têm alguém que está conduzindo o processo, geralmente. Então, os alunos, eles são os condutores junto com os professores. E o terceiro das progressistas, tendência progressista, é histórico-crítica. A interação entre o conteúdo e a realidade. Então, esses são as tendências pedagógicas. Então, tem dois grupos, como falamos. As liberais, a primeira tendência liberal, e a outra são tendências progressistas. Em relação às leis, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, define e regulariza o sistema de educação a partir da Constituição. Então nós temos cada lei, por exemplo, 4.024 de 61, ela está baseada na Constituição Federal de 46. A 5.692, ela está baseada na Constituição de 67.
E a 9.394/96, ela está com base na Constituição de 88. Então isso é muito importante. E também é interessante observar que as constituições no Brasil, elas têm uma certa influência externa, às vezes da Europa, dos Estados Unidos, ou agora a última de 96, de vários países, podemos dizer até, a gente fala da Organização das Nações Unidas, né? Então tem base nessa, como nós estamos num período assim, de globalização, ela tem essa tendência. Bom, a primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela se diz assim mais conservadora, tradicional, clássica. O professor ensina, o aluno aprende. É mais ou menos essa visão que se tem hoje dessa primeira lei de 61, que se diz mais tradicional, clássica. A segunda LDB 5692 de 71 destaca o ensino do primeiro grau obrigatório dos 7 aos 14 anos. Prevê um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais, e estabelece 180 dias de trabalho efetivo na escola, trabalho dos alunos e professores, principalmente no caso para o professor. Nessa lei também tinha algumas especificidades que eu vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui. Então, existia eu me formei em 84, 85 recebi essa carteira do Ministério, né? Então, o Ministério da Educação forneceu essa carteira, os professores tinham essa carteira, que na realidade é um registro de professor do MEC. Acredito que conseguimos observar. Então, essa lei 5692, nós de geografia fazemos uma crítica, porque, como vocês observaram ali, eu poderia lecionar geografia no primeiro e segundo grau, e também poderia lecionar estudos sociais, que eram na ocasião o SPB, Educação Moral e Cívica, História. Então o professor que tinha essa carteira, o professor formado nos anos 80, que tinha essa carteira, habilitação, então, para trabalhar com estudos sociais. Então, estudos sociais não era exatamente era basicamente no primeiro grau. Então, só uma curiosidade, mas também isso foi motivo, assim, e até hoje, para a gente falar da geografia. Quer dizer, a geografia, ela foi, alguns professores, alguns analistas dizem que foi deixada para segundo plano, mas isso, aqui nesse espaço, nós não vamos discutir essa questão. Bom, a atual LDB é 93/94/96, baseada nos princípios de direito universal à educação para todos, trouxe diversas mudanças, como a inclusão da educação infantil. O ensino fundamental passou a ser obrigatório e gratuito. Aqui também tem algumas questões assim de professores e mesmo a comunidade, algumas críticas, porque tudo bem, obrigatório e gratuito, algumas pessoas não concordam com essa questão do gratuito, porque o Estado recebe da comunidade, da sociedade, os impostos, né? É cobrado os impostos de taxas, e esse dinheiro ele é repassado para a sociedade. Então, não é exatamente gratuito, mas é mais um assunto que a gente pode discutir mais à frente.
A lei prevê a criação do Plano Nacional de Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e estabelece também 200 dias de efetivo trabalho escolar. Também é mais uma questão aqui que as pessoas às vezes pensam, né, refletem. Então, será que ficar mais na escola melhora a qualidade de ensino? Alguns acham que não, porque se observarmos bem as outras leis, principalmente a primeira lá, a primeira tinha-se 180 dias letivos. Mas, então, será que ficar mais na escola, será que hoje a gente fala de educação integral? E eu trabalhei em várias escolas e a parte bem difícil era você colocar, não tinha estrutura na escola, não tinha espaço, não tinha ginásio de esporte, algumas não tinha um lugar para fazer um teatro, praticar a dança, praticar outras atividades artísticas, né, sinestésicas. Enfim, a ideia é interessante, mas na prática alguns apontam algumas falhas que até hoje nós temos essa dificuldade. Em comum, as duas últimas LDBs dizem que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, algumas questões de estrutura legal no Brasil, a questão das leis. E nós vamos agora finalizando dizendo o seguinte: no Brasil, o socioconstrutivismo, que é uma espécie de uma tendência pedagógica, vamos dizer assim, hegemônica no Brasil, que vem de Piaget e Emília Ferreiro, basicamente, estuda o efeito de interação social da linguagem e da cultura na origem e na evolução do psiquismo humano. Começou a ser aplicada nas escolas a partir da década de 80, justamente o ano da minha formação e início na atividade do magistério. Então, por isso que estou trazendo aqui no GeoRelatos a ideia é essa, a gente ir relatando e conversando com as pessoas. Não é o objetivo aqui dar aulas, palestras, é apenas apontar essas questões para reflexão. Então, os alunos são incentivados a construir significado através da negociação com as ideias dos outros. Alguns criticam esse modelo também, pois julgam inadequado para as camadas sociais mais baixas e apontam a defasagem de uma prática cujas diretrizes não são alteradas há mais de 30 anos. E também é interessante notar que o socioconstrutivismo tem uma máxima que diz assim que é para dar vez e voz ao aluno. Então, dar vez e voz para o aluno. Também alguns criticam porque muitas vezes foi confundido esse processo de você dar vez e voz, nessa forma de dar vez e voz ao aluno. Muitas escolas usaram desse argumento, dessa tendência, para, vamos dizer assim, facilitar a questão do conhecimento. Ou melhor, de outra forma explicando, os alunos eles faziam, vamos dizer assim, só para dar um exemplo, um trabalho de geografia, ele apresentava com algumas dificuldades, mas da forma que ele apresentava, o professor às vezes não questionava muito. Então o ensino ele ficou nivelado, não vou dizer de todo, mas em alguns momentos, em alguns lugares, algumas escolas, alguns estados, principalmente eu posso apontar o estado que eu trabalhei, que é o estado do Paraná,
Santa Catarina. E nós tivemos muitos problemas assim na questão do aprendizado, porque, para dar um exemplo também dessa questão, o professor ele deve professar. Nós podemos comparar com o médico. A medicina, as pessoas vão até o médico para que recebam uma indicação de um medicamento, de um tratamento, para que elas consigam resolver aquele problema que tem, né? Os alunos, eles vão à escola para aprender. Quem está preparado para professar o conhecimento é o professor. Então, nesse sentido, algumas questões ali foram confundidas, né? Ficaram confusas. Mas isso ocorre no Brasil, pode ser comprovado isso também, pode ser analisado, observado por meio do PISA, que é essa avaliação. Então, algumas coisas estão um pouco, no Brasil, em relação ao ensino, um pouco prejudicadas. Então, nós temos que sempre fazer essa análise, né? Então, o PISA é esse exame de vários países e o Brasil sempre está em posições assim, nas últimas posições. Isso deve ter qual será o problema? Então, fica essa pergunta e deixamos agora para nosso próximo GeoRelatos. Eu agradeço a participação de todos e compartilhem, dê o like, comentem. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.